Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 3, versículo 11. Na verdade, eu, Jesus Cristo, te digo que nós, eu e meus discípulos, dizemos o que sabemos e testificamos e damos o testemunho do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. João, capítulo 3, versículo 11. Qual foi o fato, o acontecimento que Jesus Cristo e seus discípulos viram e compreenderam que eles davam testemunho contra os judeus religiosos e estes não aceitavam, mesmo agindo contra a lei estabelecida por Deus a respeito do testemunho de 2 ou 3 pessoas? Esta é a lei estabelecida por Deus a respeito do testemunho de 2 ou 3 pessoas para se comprovar e estabelecer um fato contra uma pessoa a qual os judeus não aceitavam. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, por qualquer injustiça ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Mas pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato, a iniquidade e o pecado. Este é o fato, o acontecimento, o qual o Senhor Jesus viu com seus discípulos, suas testemunhas, o qual os judeus se recusavam a aceitar, mesmo sendo contrário às suas leis de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E Jesus transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Qual foi o testemunho que Deus, em Espírito Santo e poder, deu a respeito de seu Filho Cristo Jesus aos apóstolos? Mateus capítulo 17, versículo 5. E, estando ele, Pedro, ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz de Deus que dizia: Este é o meu amado Filho, em que me comprazo, que tenho prazer nele. Escutai-o. 1 João capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho Jesus Cristo testificou. Estas são as testemunhas do plano ou universo espiritual que Deus Espírito Santo apresentou para os apóstolos. Mateus capítulo 17, versículo 3. E eis que lhes apareceram aos apóstolos Moisés e Elias, falando com ele, Jesus Cristo. Porque 3 são os que testificam no céu, no mundo espiritual: o Pai, a pessoa de Deus, a Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E estes 3 são um só. A pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, através da sua palavra, do seu poder, testifica, dando provas de que Jesus Cristo é o seu Filho. 1 João capítulo 5, versículo 7. E estas são as testemunhas do plano ou do universo material que Deus Espírito Santo, no corpo de seu Filho Jesus Cristo, escolheu para apresentar contra os judeus religiosos: Pedro, Tiago e João. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 1 João capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, no mundo material: o batismo do Espírito Santo, o batismo da água e o batismo da morte, do sangue. E estes 3 concordam numa coisa só, ou seja, esses 3 restauram todas as coisas. Mas por que, descendo eles, Pedro, Tiago e João do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos?
como está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 9. Porque os judeus davam desculpa de que não aceitavam o testemunho do Senhor Jesus, de que ele era o Filho de Deus, porque diziam que a pessoa do profeta Elias deveria vir ao mundo antes dele, como prova de que o Cristo, ou ungido de Deus, fosse Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: mas por que dizem então os judeus religiosos, os escribas, que é mister, que é necessário que Elias venha primeiro ao mundo? Mas o Senhor Jesus explicava para os seus discípulos que Elias é só o meio, o vaso, o servo para o Deus Espírito Santo restaurar todas as coisas. E esclarece para os seus discípulos de que o Deus Espírito Santo veio no corpo de Elias, voltou no corpo de João Batista e pela terceira vez, assim como mataram João Batista, assim fariam com Jesus Cristo. Porque os judeus não conheceram o Espírito Santo de Deus que habitava neles. Mateus capítulo 17, versículo 11 e 12. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias, ou seja, o Deus Espírito Santo, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias, ou seja, o Deus Espírito Santo, já veio no corpo de João Batista e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles, os judeus, também padecer o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho do Deus Espírito Santo. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mas por que Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer ir a juízo diante dele? Como está escrito em Jó capítulo 34, versículo 23. Porque quando os homens que não aceitaram o testemunho de Elias, de João Batista e de seu filho Jesus Cristo comparecerem diante do tribunal de Cristo para receber o que tiverem feito por meio do seu corpo material, eles não poderão dizer que Deus foi injusto com eles, quando não forem perdoados pelos seus pecados, quando forem condenados pela blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que se manifestou a eles nos corpos dos seus servos, de Elias, de João Batista e de Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu, Jesus Cristo, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada aos homens. Jesus te ama. Nós dizemos o que sabemos, que Jesus Cristo é o corpo material no qual o Deus Espírito Santo veio em pessoa testemunhar, provar que nos ama e quer nos dar a salvação e a vida eterna. João capítulo 3, versículo 11. Na verdade, eu, Jesus Cristo, te digo que nós, eu e os meus discípulos, dizemos o que sabemos e testificamos e damos provas do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Amém? Dani e Miguel.